Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e nós vamos dar sequência no estudo dos arranjos, estudando agora os vetores dinâmicos. Na aula anterior eu te mostrei o vetor estático, que não é uma boa prática, e na aula de agora eu vou te mostrar como fazer os vetores dinâmicos. Vamos para a nossa aula então? Então nós terminamos, pessoal, a aula anterior mostrando para você que no vetor estático você não pode fazer isso aqui. Embora alguns compiladores aceitem, não é uma boa prática você fazer isso. Não faça isso, ok? Então, a forma correta de você pedir o tamanho de um vetor e colocar ele para ser criado não é por meio de vetor estático, mas sim por meio de vetor dinâmico. E a gente viu que a forma de fazer o vetor dinâmico é usando ponteiros. Ou melhor, nós não vimos, nós só falamos, e na aula de agora eu vou te mostrar como que isso é feito. A primeira coisa que nós temos que ter claro aqui é que um vetor, um array, um arranjo, ele é um ponteiro. Se ele é um ponteiro, por exemplo, eu posso fazer esse desenho aqui, não posso? Um Azinho que está apontando para algum lugar, que não é lugar nenhum ainda, beleza? E se ele é dinâmico, é razoável a gente pensar que isso vai ser mutável, vai ser dinâmico ao longo do tempo. Por isso, então, o tamanho dele vai ser definido pelo usuário no momento que estiver executando esse programa, certo? Diferente do que tinha lá no vetor estático. O vetor estático você tinha int a entre colchetes 4, então significava que aquele vetor sempre ia ter o tamanho 4. Aqui não. Se o usuário informar o tamanho 25, o seu vetor tem 25 posições. Segundo ponto, a forma de fazer essa alocação é usando a palavrinha new, ou seja, aquela palavrinha que nós usamos lá naquela aula onde eu te mostrei a criação de um local de memória em tempo de execução. Aqui, o new vai ser utilizado a todo instante, porque nós vamos precisar dele para criar o tamanho do nosso vetor, seja ele de 3 posições, de 50.000 posições, de 100 posições. Você escolhe. E vai ter sempre que usar a palavrinha new, porque ela é responsável por fazer a alocação de memória. Ok? E uma das partes mais importantes de se aprender e se usar fazer o vetor dinâmico é que ele é a nossa porta de entrada para passar um vetor como parâmetro. Então, por isso eu digo que o vetor dinâmico é a melhor forma de programar, é uma ótima prática de programação. E olha como que isso aqui é simples, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui para você ver como que isso aqui funciona. Inicialmente, então, nós precisamos de um ponteiro, então eu vou declarar aqui, ó, int asterisco a. Isso significa que a é um ponteiro para um caixotinho que é inteiro, certo? Agora, se ele é dinâmico, eu peço para o usuário me informar o tamanho. Falou, gente boa, me fala aí qual o tamanho que você quer aí do seu vetor. Ah, eu quero 30, eu quero 35, é isso. Então, o valor que ele te informar, você vai guardar dentro da variável tam. E agora você faz o terceiro passo, que é, de fato, criar a quantidade de caixotinhos na memória que o seu usuário te pediu. Por exemplo, aqui, ó, eu estou passando o valor tam, vamos supor que ele tenha passado o valor 4, então ele vai produzir 0, 1, 2 e 3, ou seja, 4 posições. O próximo passo é fazer a criação desses espaços de memória. Como que faz isso? Simplesmente nós vamos usar o seguinte, a palavrinha-chave new, int e a quantidade que nos foi informada. Vamos ver passo a passo aqui, ó. A palavrinha new, ela avisa para o compilador para alocar espaços de memória. Então você falou, compilador, o computador, você vai alocar para mim algumas posições aí agora, tá? Fica atento aí. A próxima palavra é o tipo. Você vai falar para ele, ó, você vai alocar para mim memórias que sejam do tipo inteira. E o último passo, você fala a quantidade. Então, lendo de trás para frente, eu quero, então, 5 posições, né, tam posições, 80 posições
do tipo inteiro. E nós vamos alocar isso apontando para A. Então vai ficar esse desenho aqui, ó. A aponta para essas N posições. Beleza? Gente, o que tem de diferente do vetor estático é simplesmente a linha 5 e a linha 1. Porque daqui para frente a sua estrutura está criada e para utilizar ela não muda nada. Como que acessa a posição 0 desse vetor, pessoal? Continua do mesmo jeito. A entre colchetes 0. Então é o que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, A índice 0 recebe 2. Eu coloco 2 aqui dentro. O que muda, vou falar isso de novo para vocês. O que muda é a forma de criação do array, ou seja, só a linha 5. Eu estou incluindo a linha 1 porque o A é um ponteiro, então é algo diferente do anterior. Mas basicamente é isso aqui. Porque a forma de acessar um vetor dinâmico ou estático é a mesma. A forma de colocar o 2 lá na posição 0 aqui ou na aula anterior é idêntica. Você pode pegar o vídeo aí e olhar o material que você vai ver que é idêntico. Ficou claro isso, pessoal? Então agora, para a gente consolidar isso que nós acabamos de conversar, eu vou fazer igual na aula anterior. Eu vou fazer 2 exemplos para você aqui para a gente fixar esse conteúdo. Como que você criaria um vetor dinâmico, agora é dinâmico, com N posições do tipo real? A primeira coisa que nós falamos é que ele é um ponteiro. Então, eu vou declarar o nome vetor, ele vai ser um ponteiro para float. Então, eu fiz esse desenho aqui, ó. É um ponteiro que vai apontar para algum lugar. Agora, eu preciso saber quantas posições terão. Então, para isso, eu tenho que pedir para o usuário. Falar, ô, informa para mim aí o tamanho. Ele vai me informar o tamanho, eu jogo em N. Até aqui foi aula 1, 2, lá dos primórdios lá da nossa disciplina, lá do início. Agora, eu vou fazer o quê? O comando de criação desse vetor, que é o nome dele, vetor, a palavrinha-chave new, o tipo dele, que é float, e o tamanho que o usuário me informou. Ao fazer a linha 5, será criado aqui, então, ó, um vetor de N posições e todos esses caixotinhos são do tipo float. Muito simples, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Suponha agora que eu quero um vetor dinâmico do tipo char. Gente, o que muda é só lá, ao invés de ser float, agora é char, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou criar, então, um vetor que é ponteiro para char. Então, tem esse desenho. Eu vou pedir ao usuário para me informar o tamanho e vou fazer a criação com aquela regra de formação. Eu ponho o nome do meu ponteiro, new, o tipo dele e o tamanho dele, que foi me informado. Automaticamente será criado com N posições, seja 10.000 ou 2 ou 5, o que você quiser aí, tá? Resumindo a ópera, então, nós podemos dizer que a lei de formação é essa daqui, né? Tipo, o nome que você deu, new, tipo, o tamanho que você quer. Para qualquer um, vai ser essa regra de formação aqui. Agora, nós vamos refazer aquele exemplo da aula anterior usando vetor dinâmico. E como eu falei para você, a única coisa que vai mudar é a criação do vetor, porque o resto do programa é o mesmo e deveria ser mesmo, senão ia ter alguma coisa errada, né? Porque nós estamos falando só da forma de criação do seu array, que ele seja então estático ou dinâmico. O resto continua a mesma coisa. Então, vou pegar aquele exemplo aqui, ó. Faça um programa que receba N notas e armazene um vetor. Só isso, tá? Então, agora eu vou pegar aqui e criar o meu ponteiro para float. Então, tá aqui o meu desenho. O próximo passo é pedir ao usuário para me informar o tamanho. Então, ô, gente boa, me informa o tamanho aí, eu jogo dentro de N e agora faço a criação de fato aqui na linha 6, que vai ser usando a palavrinha-chave new. Então, vai ser notas, new, float, o tamanho que me foi informado. Quando eu executar a linha 6, ele vai criar para mim lá na memória RAM. Tá? A partir daqui, pessoal, não muda nada. Eu vou copiar igualzinho da aula passada e colocar aqui, ó. É um for de 0 até N, indo de 1 em 1, que eu vou pedir informe a nota e guardar dentro de nota. Informe a nota, vou guardar dentro de nota. Nós até fizemos o rastreio na aula anterior desse programa aqui.
Não mudou nada com relação à utilização desse vetor. Só mudou a linha 6 e a linha 2, porque a criação do seu vetor agora é dinâmica, ok? E aí a gente chega na cereja do bolo da aula. Por quê? Eu te falei que a gente cria vetores dinâmicos para quê? Para que a gente possa passá-los como parâmetro para alguém. Então, nesse momento eu quero te perguntar, como que a gente faz então para pegar essa funçãozinha aqui, ó, que é de preenchimento desse vetor e fazer ele uma função separada? Porque essa é uma das grandes vantagens de se usar o array dinâmico. E não só uma vantagem, nós podemos dizer que só é possível fazer dessa forma. E como notas é um ponteiro, nós vamos utilizar quem? A passagem de parâmetro usando ponteiro. Lembra que eu falei lá no final da aula anterior a essa? Agora é a hora da gente utilizar o que nós aprendemos naquela aula. Então, olha só, eu basicamente vou fazer o quê? Eu vou pegar esse trecho de código aqui e vou levar ele para uma função, certo? Que eu vou chamar essa funçãozinha de preenche notas. E aí, olha aqui, ó, a minha passagem de parâmetro. Eu vou passar um ponteiro para inteiro. Viu que legal? Então, aqui dentro, eu vou usar a estratégia de ponteiros, de passagem de parâmetro usando ponteiro. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse código aqui e copiar ele para cá, fazendo as devidas alterações. Agora, a minha variável aqui dentro chama vetor, ao invés de chamar notas, e eu preciso do tamanho, porque eu tenho que percorrer de 0 até tamanho, para pedir para informar a nota 0, 1, 2, 3, 4, n. Beleza? E, finalmente, eu vou chamar essa função preenche notas no lugar dessa linha aqui, ó. Então, eu vou passar preenche notas, entregando o ponteiro notas e o n, que é o tamanho, que vai virar o tamanho aqui nessa função, tá? Vamos fazer agora o rastreio para você ver como que isso aqui é bacana, como que você diminui bastante o overhead, ou seja, o trânsito de informações, o trânsito de dados fica muito pequeno, porque você não vai ficar carregando o vetor de 500 posições para lá, um vetor de 500 posições para cá. Você vai simplesmente passar o ponteiro para lá e para cá, e aí você diminui essa ineficiência do seu sistema. Vamos ver aqui na prática, olha só. Linha 16, ele cria o ponteiro notas. Linha 17, ele cria a variável n. Linha 18, ele conversa com o usuário fala para ele o tamanho 4. Linha 20, ele cria dinamicamente esse vetor notas, está aqui, ele alocou na memória RAM. A partir daqui, ele chama a função preenche notas, ele vai vir para cá e vai fazer o que aqui, pessoal? Ele vai criar um apontador vetor aqui, ó. Olha só, e uma variável tam. Esse tam, olha só, nós estamos misturando os dois, ó. Esse tam é uma cópia de quem? Do n. E esse aqui é um ponteiro para notas. Aí alguém pode perguntar, professor, por que aqui a gente não põe o e comercial? Não põe o e comercial porque o conteúdo de notas é o que, gente? Já é um endereço de memória. Entenderam? Então agora, quando eu fizer aqui, ó, entrar aqui para a linha 5, ele vai fazer a cópia do n para o tam, 4, e vai criar uma nova variável para minha apontadora, que chama vetor, passando o mesmo conteúdo de notas. Então, ele passa a apontar para cá. Ó. Olha como que isso aqui é interessante. Eu não carreguei esse vetor para lá. Na verdade, eu só passei a chave da primeira posição dele aqui, ó. Isso aqui é fantástico, gente. É isso aqui que traz a eficiência para o seu sistema. Então, a partir de agora, basta eu fazer o laço normalmente. E está valendo 0. 0 é menor que tam, tam vale 4, né? Sim. Então, informe a nota. Eu vou colocar aqui 49. Então, ele vai pegar o 49 e colocar no vetor índice i. Perceba que o vetor mesmo, verdadeiro, está lá fora. Então, eu estou de fato usando tudo de melhor que eu tenho. Eu estou só fazendo um apontamento lá para fora. O que eu já estou mexendo é lá no original. Isso aqui que é o fantástico, tá? Continuando aqui, ó, e passa a valer
1 é menor que 4? Sim. Então, eu vou pedir para informar a próxima nota. Informei 65, jogo 65 dentro de vetor índice I. Mas o vetor índice I, na verdade, é quem, pessoal? É o vetor de notas lá da função main. Viu que legal? Continuando, então. I++ passa a valer 2. 2 é menor que 4. Eu insiro o valor, 78. Jogo dentro de vetor índice I, que é o 2. Passa a valer 3. 3 é menor que 4. Informe a nota. Eu informo 75. Coloco na posição 3. Ele passa a valer 4. 4 não é menor do que 4. Então, ele sai fora aqui, volta para cá, retorne 0 e acabou. Perceba que eu não levei o meu vetor para lá. Eu passei a chave do meu vetor para lá. Então, esse cidadão aqui fez o acesso de forma, vou usar esse termo, remota, à distância. E aí você ganha coeficiência. Legal demais, não é? Então, vamos para frente. Exercício número 2. Crie agora uma outra função, para a gente agora sempre nós vamos fazer isso, tá? Criar funções que recebam como parâmetro os arrays. Essa é a forma mais elegante de se trabalhar com os vetores. Então, eu vou pedir para você criar agora uma função que vai imprimir esses dados. Como que você faria? Então, vamos lá. Pegando o gancho aqui no preenche notas, eu vou fazer o imprime notas, recebendo como parâmetro um apontador para float e o tamanho dele. E aí eu vou fazer um for, que eu vou percorrer posição 0, 1, 2, 3, uma por uma, jogando na tela o conteúdo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, Cout vetor, o vetor fica do lado de fora do laço, porque eu quero imprimir isso uma vez só, e aí eu vou percorrer de 0 até tamanho, eu vou até tamanho menos 1, e vou fazer o quê? Cout vetor índice I, vírgula. Então, ao executar isso aqui, eu vou ter essa saída. Ó. O vetor vai ser uma vez só, e o laço aqui vai começar. Para o índice 0, ele vai imprimir o 49. Para o índice 1, ele vai imprimir o 65. Para o índice 2, o 78. Para o índice 3, o 75. Então, vai fazer bonitinho aqui para a gente. Tá joia? Então, pessoal, a gente finaliza por aqui e você pode ver que, a partir de agora, todas as suas manipulações de vetor, você vai fazer passando ele por parâmetro para outra função. Porque isso é a melhor forma de se trabalhar. Olha só como que a função main fica muito mais entendível e mais enxuta. Você criou aqui um apontador notas, pediu o tamanho que você quer, criou o vetor, preencheu as notas e imprimiu as notas. O seu código fica muito mais entendível. Concorda comigo? Se ele está mais entendível, ele é mais fácil de você dar manutenção caso tenha algum erro. E aí você sabe, ó, se está preenchendo errado, o erro está aqui, ó, nessa função. Se está imprimindo errado, está aqui, ó, da linha 15 até a linha 20 só. Eu começo a delimitar bem aonde o meu erro está acontecendo. Porque a partir de agora os seus programas ficam cada vez maiores e mais elaborados. Beleza, pessoal? Então, por favor, utilize sempre o array dinâmico e faça funções que manipulem os seus vetores. E para fazer essas funções, você tem que passar sempre por referência usando o ponteiro. Beleza, pessoal? Eu diria que essa aula é uma das aulas mais importantes do nosso curso e a partir de agora é a gente praticar novamente. Assim como nós fizemos quando finalizamos as estruturas de controle, agora a gente para e começa a treinar com as nossas listas de exercícios novamente. Se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seu colega e até a próxima, pessoal. Valeu!